Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Melhor agora porque eu estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês. Então, hoje eu estarei ministrando o componente curricular de Sociedade e Cultura. Então, vamos lá? Antes de começar a nossa aula, procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Ótimo! Agora, vamos pegar, olha, a nossa apostila de estudo, certo? Então, o nosso conteúdo de hoje é esse: eu e meus antepassados, história, memória e cultura. Então, vamos prestar bastante atenção para que a gente possa entender o conteúdo. Vamos lá? Cultura. O que é cultura? É um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, o que é que acontece, com a cultura? Como é que ela é repassada? Ela é repassada para mim pelos meus antepassados. Pela comunicação, eles vão contando como era, como acontecia, e aí eu vou imitando de geração em geração. Quando eu tiver meus filhos, eu vou passando as memórias que eu tinha dos meus antepassados, que me contaram, e assim eu sigo adiante. Entenderam? Então vamos lá. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e que envolve. Então, o que é que quer dizer? Que a cultura é o patrimônio social daquela sociedade ali aonde você está inserido. No caso, será a sociedade da sua família, ou da sua comunidade, da sua escola e assim por diante. E o que é que isso envolve? Conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceito de universos, os conceitos de universo. Então, todos esses comportamentos humanos, os padrões, envolvem tudo isso, O conhecimento de cada cultura que você vai passar de geração para gerações, as experiências, as suas atitudes, Os seus valores, no que você crê que são as suas crenças, a religião, que vem também como a cultura da sua família, a língua, que é a nossa cultura também, o jeito de falar de cada um, que é de acordo com aonde você está inserido, Que vem também dos seus antepassados e assim por diante. A cultura também pode ser definida como comportamento por meio da aprendizagem social. Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência. Se eu não tiver a cultura dos meus antepassados, as minhas memórias, as minhas histórias, eu não vou ter essa dinâmica de sobreviver numa sociedade. Então, eu tenho que ter a minha história, eu tenho que ter as minhas memórias para que eu possa viver. E de onde é que eu vou reter isso, Dos meus antepassados. Aí diz assim: a cultura brasileira resulta da mistura de raças e etnias que constitui o país desde o descobrimento. Então, eu tenho que entender que eu posso ser branca, mas eu tenho que ver como minha cultura brasileira é cheia de miscigenações e etnias. Quem são os meus antepassados? Não é isso? Porque o nosso país é um país cheio de misturas. Então, eu posso ser descendente de italiana, de alemã. Então, só Deus sabe, E para isso descobrir, só Deus sabe não, desculpa. Só mesmo estudando os nossos antepassados
para descobrir, certo? Aí tem. A diversidade cultural brasileira foi influenciada por 4 grandes grupos. E como é que eu descubro isso? Estudando os meus antepassados. Os colonos portugueses, os índios que já viviam antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, dos negros africanos que foram escravizados e os europeus que chegaram principalmente ao fim do período de exploração da mão de obra não remunerada. Então, vocês imaginem como o nosso país tem essa mistura de colonos, de índios, de negros e de europeus. Então, eu só irei saber os meus descendentes estudando o meu antepassado. E aí, procurando, juntando as minhas histórias e formulando a minha cultura, certo? Diferente da maioria dos países que passaram pelo processo de colonização, o Brasil é marcado pela miscigenação, condição que influencia diretamente na cultura. E aí vocês podem ver, antes de terminar o assunto, que quando ele fala em miscigenação, que faz com que influencia diretamente na nossa cultura, é porque essa mistura, nesse mapa aqui vocês podem ver que temos negros, como eu falei, nós temos brancos, nós temos índios, nós temos os colonos, os europeus. Então, tudo isso aqui faz com que a minha história mude, Essa miscigenação, essa mistura, eu tenho que saber dos meus antepassados para poder me localizar, saber qual é a minha cultura, qual é a minha memória. Para isso, só pesquisando os meus antepassados. Aí diz assim: há comportamentos que resultam da mistura de múltiplos grupos. Podemos ver essa realidade em festas, regras de etiqueta e crenças. Como assim, professora? Em festas? As festas são as culturas deixadas pelos nossos antepassados e que muitas foram herdadas por eles, ou pelos negros, ou pelos índios, ou pelos europeus. E aí nós viemos trazendo de geração em geração. Então, por isso que há uma mistura, Nós temos o São João, que é uma cultura, nós temos pratos típicos diferentes, deixados pelos índios, outros pelos negros. Então, tudo isso que resulta dos nossos antepassados, Aí aqui continua. A língua portuguesa, que é um importante elemento da unidade nacional, também está entre os pontos de destaque da cultura brasileira. A nossa língua portuguesa, que também foi trazida pelos antepassados, pelos portugueses, e aí nós aprendemos que é a nossa língua nacional. Ah, professora, e aí eu só posso falar a língua portuguesa? Não, a gente aprende o idioma inglês, o francês, o alemão, mas a nossa língua nacional, que foi deixada pelos nossos antepassados, é o português, certo? Então vocês entenderam como o nosso país é cheio de misturas e que para que eu possa me localizar nessas misturas, o que é que eu tenho que estudar? O meu antepassado. Eu tenho que conhecer a história dos meus antepassados para poder me localizar na história. Eu tenho que saber as culturas, as crenças, e só assim eu entenderei, porque hoje muitas coisas acontecem. Como surgiu? Quando? Só estudando a história dos meus antepassados. E aqui tem um mapa, onde mostra toda essa mistura, Mostra a mistura de classes, que nós temos a classe média, a classe baixa, a classe alta. Mostra também todas as misturas da miscigenação, como eu falei no outro mapa, na estante a vocês, de europeus, índios, negros, portugueses e assim por diante. Certo, meus amores? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.